Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você ouvinte da rádio RCI, a você que está aí ligado na gente, nas ondas da AM 1320. Nós estamos aqui, programa Entre Livros, falando de mais uma obra, trazendo aí uma obra para a gente debater, discutir, conhecer, né? Hoje nós estaremos falando da obra A Velhice Vista de Perto e A Mocidade Vista de Longe. Essa obra foi escrita pela Maria Tereza Brito de Lacerda, ela que era bibliotecária, professora de francês e autora de mais de 10 obras, né, dos gêneros de pesquisa histórica e ficção. Mas quem vai estar falando aqui sobre esse livro hoje é a Edelar Krullmann, ela que é musicoterapeuta e coaching, e ela também publicou as obras Numerologia Básica e Dos Poemas do Meu Pai. Então, também é uma autora que está aqui hoje para falar de uma outra obra que não a sua, a gente, outra oportunidade, né, Edelar? A gente traz você aqui para falar um pouquinho mais das suas obras, mas por que a gente está trazendo essa obra, né? A Maria Tereza, ela não está mais entre nós, né? Então, essa obra, ela foi feita póstumamente, então é uma obra póstuma, e aí a gente quer saber um pouquinho mais, né? E a Edelar é a pessoa que tem aí autoridade moral para poder falar um pouquinho para a gente dessa história toda aí. Então, Edelar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Rosimeire, pelo convite de estar aqui e obrigada a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nessa oportunidade pela rádio FM, né? E AM, né? E Isso. nós estamos aqui à disposição para perguntas, se for o caso, né? As suas perguntas, as suas indagações. E falar da Tereza e do livro da Tereza não é fácil, é um desafio, mas vamos lá. Como eu tive uma convivência muito grande com ela, como voluntária, colega do IPC, nós vamos falar um pouquinho depois mais sobre isso, eu acompanhei as questões tanto pessoais, quanto literárias, quanto de palestras, de lançamento de livros, e aí pela frente. Vamos lá. Então, Edelar, a primeira coisa é o seguinte, essa obra, gente, ela foi feita uma edição gratuita. Foi uma tiragem pequena, mais familiar mesmo, era simbólico, era importante para a família, né? Deixar publicados os escritos dela, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa história de como surgiu essa obra. Eu acabei já dando um spoiler aqui, né? Bom, então, pela minha experiência de convívio quase que diário com ela um dia ela era minha professora de francês e também foi minha aluna na musicoterapia, que eu também sou formada em musicoterapia. E nós começamos a conviver e eu percebi o talento maravilhoso dela como escritora e fui me interessando, quis aprender francês e ela muito gentilmente então fazia uma troca comigo. Ela me dava aula de francês e eu fazia musicoterapia para ela. E aí surgiu dentro da musicoterapia o primeiro livro dela, primeira autopesquisa dela, que foi com músicas. Então, eu queria trazer um pouquinho isso também, porque faz parte dessa realidade que nós vivenciamos juntas. Mas esse livro, especialmente A Velhice Vista de Perto e A Juventude Vista de Longe, é um diário, né, perdido há 60 e poucos anos lá num baú. E ela, então, um dia de aula, quando eu cheguei, ela disse, eu tenho uma coisa assim tão estranha que aconteceu. Achei meu diário de bordo de uma viagem que fiz para a França. Então, a Tereza começou a contar do diário e eu comecei a perguntar e folhear o diário e tal. E ela, então, me contou que ela foi, aos 17 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos para ir para a França, fazer um curso lá. E ela notou desde o dia que ela decidiu ir enfrentar a família, que não era muito tradicional, imagina com 17 anos, uma menina ir para a França sozinha, né, sob os cuidados da Aliança Francesa, mas era um desafio de vida, né, os cuidados, os medos dos pais, da família toda. E ela fez até chantagem emocional com a mãe para convencê-la a ir que deixasse ela ir para a França.
E lá ela foi. Então, ela relata tudo nesse diário, a viagem de navio, os colegas, uma moça de Minas Gerais que foi junto, todos os acidentes geográficos que ela ia assistindo, vendo durante as paisagens, ou alguém ia relatando durante a viagem também, os lugares por onde passavam, tudo ela registrou pormenorizadamente. Então, é uma coisa muito rica de cultura. E ela, então, no momento, disse assim, veja, quem que vai se interessar por um diário desse? Eu vou jogar fora. Eu disse, não, Tereza, você deve preservar isso aí. Quem estava fazendo um livro? Mas imagina, quem que vai se interessar com as bobagens de uma menina de 17 anos? Eu disse, não, Tereza, esse livro tem muita cultura, tem muito francês, você fala muitas frases em francês, para quem gosta do francês, vai ser riquíssimo. Quem não pode ir para a França vai viajar na França através desse livro com você. Publique. Ela disse, eu vou pensar. Aí, passado algum tempo, ela me deu a notícia que estava reescrevendo o diário, tirando algumas reflexões de cada parte dele, né? Cada dia que ela narrava algumas coisas pitorescas da viagem. E assim ela foi construindo esse livro dia a dia e ainda inserindo dentro dele algumas coisas da vida atual. Então, nós fazemos uma viagem através desse livro, junto com a Tereza, na narrativa dela, espetacular, porque a senhora de 87 anos, na época que ela dessomou, que ela passou para outra dimensão, com uma menina de 17 anos, que era ela, no diário, viajando pela França e por outros países também. Então, é muito interessante esse diálogo, sabe? A senhora contando alguns fatos da vida atual para a menina que contava a viagem espetacular, cultural do Brasil para a França. Foi uma coisa assim, muito rico o livro dela. Então, a gente pode trazer hoje aqui algumas características, algumas peculiaridades, algumas piadas dela, algumas ironias que ela fazia, inclusive, sobre essa vivência. É mais ou menos isso. Então, na verdade, você assim, como que eu vou dizer, né? A madrinha dessa obra, né? Fui eu que dei a primeira cutucada. Mas eu tive o prazer de acompanhar isso, foi muito bom. Ela foi escrevendo, mas ela não conseguiu concluir em vida, é isso? Não, ela até concluiu, sabe? Foi Tá. assim, porque ela já tinha o diário, ela fez em cima do diário um novo livro. Sim. Né? Então, ela contou, inclusive, da doença e da dessoma dela, da morte dela. Ela estava se preparando e lucidamente preparada para a dessoma. Então, Mas não deu tempo dela publicar, é isso? Ela faleceu ela faleceu no final do ano, num sábado, e na segunda-feira eu levei o livro para Foz do Iguaçu para ser publicado. Então, foi uma coisa assim que ficou na minha mão, realmente, o livro, sabe? Então, é um compromisso moral que eu senti em ajudar nessa publicação. Me emociona, porque eu participei, né? Vocês vão me desculpar que a voz embargada, mas não é fácil falar. Mas olha, é uma alegria que a gente sente, sabe? Eu assim, não tenho dúvida o quanto que ela deve ter ficado contente, né? De ter conseguido, né? De conseguir materializar, Isso. né? Porque mesmo ela não estando aqui, ela tá entre nós, né? Ela tá... Foi uma realização, né? E aí você vê assim que poxa vida, o esforço valeu a pena, a sua vida merece ser retratada numa obra e essa obra está aí, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que traz muita alegria. Eu senti muita alegria, assim, sabe? De falar do livro, de falar dela, né? E a gente quer conhecer um pouquinho mais dela, já que você teve essa grande oportunidade que a gente não teve, né? E esse livro também, Rosemary, deu a oportunidade a ela de se distrair da dor, de se distrair daquele momento de despedida da vida que ela levou com muita lucidez, muita coragem, sabe? Então, eu comecei a conhecer muito mais profundamente a Tereza, que eu conhecia como aluna e como professora. Então, eu fiz um acordo com ela que nos últimos anos eu permaneceria como inclusive, chofer dela, sabe?
porque ela não dirigia mais e quem viajava com ela fui eu. Então, nós íamos muito para lá, onde ela nasceu, fomos para Manaus, fomos para o Paraguai, fomos para vários lugares juntas. E lógico que fomos de avião, de ônibus tal, mas o carro, assim, levar num parque, passear num jardim, ir lá para a chácara, coisas assim, nós fizemos um ano inteiro esses passeios. E ela já estava doente, então foi um acompanhamento, assim, por isso que traz essa emoção, dessa experiência maravilhosa que eu tive com ela. Quando antes, né, sadia, né, na sua plenitude dos seus 80 anos, que era assim uma vitalidade, ela tinha, embora fosse transina, pequena, aparentemente frágil, ela era uma força. Então, eu apelidei ela de mulher autêntica. Tanto que, quando eu apresento palestras sobre ela, eu coloco no slide uma mulher autêntica. Sabe? Por causa que tudo que eu conheci, mais o livro, o diário de bordo dela, revelou muito dela. Então, ela dá exemplarismo, assim, do começo ao fim, de força, de coragem, de ousadia, de teimosia e de bom humor. Essa é mais ou menos a trajetória do livro. Então, mas o que aconteceu também foi que, nessa época, ela já tinha despertado para a consciencialidade dela. Ela tinha um parapsiquismo muito aguçado, sofria com isso, porque achava que não podia contar para as pessoas, que iam chamá-la de doida, mas ela tinha muitos fenômenos parapsíquicos, inclusive de intuição, de clarividência, de percepção, de autopercepção, ela sentia no corpo também as repercussões energéticas, nós podemos também falar um pouquinho depois, e ela anotava tudo. E um dia ela foi para uma sessão de musicoterapia. E durante essa sessão, ela era minha aluna do grupo e ela pediu para fazer uma individual. Aí eu disse, puxa, vai ser fácil trabalhar com a Tereza, porque ela tem um cabedal musical muito bom, muito rico. Então, eu posso trabalhar com qualquer música clássica que ela vai se dar bem. Mas eu cheguei a ela e disse assim, bom, nós vamos começar por aquilo que você não gosta. O que você não gosta de música? Ela disse, odeio o Bolero de Ravel. Digo, então vamos começar com ele. Ela disse, então eu não vou. Eu disse, por quê, Tereza? Não, quando eu fui assistir o filme Retratos da Vida, quando o bailarino começou a dançar o Bolero de Ravel, eu me levantei e fui embora. Porque essa música mexeu muito comigo. Aí nós fomos devagarinho conversando e eu disse, então está bem. Eu vou fazer as primeiras sessões com músicas da sua preferência e depois nós vamos, quando você estiver pronta, preparada para racionalmente ouvir o bolero, nós colocamos, mas é você que vai decidir o dia. Fizemos umas 3 sessões e quando eu fiz a sessão, ia fazer a 4ª sessão, ela disse, acho que hoje eu estou preparada para ouvir o bolero. Digo, então vamos iniciar. Relaxe, coloquei ela numa maca, liguei o áudio lá para ela no ouvido para ela escutar e ela ficou serena, tal. Eu disse, fique alerta, raciocine, não relaxe profundamente para não dormir. Mas ela apagou imediatamente, não teve como manter-se lúcida. Aí, quando deixei a música rolar, quando terminou, ela voltou e disse assim, eu tive uma revelação. Eu me vi durante a música, fechada num quarto de uma casa grande, onde pelo buraco da fechadura eu via uma escada que descia para o andar de baixo, onde havia uma grande família que era a minha, em festa, comemorando alguma coisa lá, algum aniversário, algum prêmio, alguma coisa assim, e eu estava fechada no sótão. E aí eu entendi muitas coisas das relações familiares que eu vivi desde a infância. Eu disse, então, anote tudo isso. Nós passamos a anotar as percepções dela, cada sessão. Isso deu o início da autopesquisa dela. Isso foi lá nos anos 90, foi bem atrás. Então, olha só, ela sempre teve esses fenômenos parapsíquicos, só ela não entendia. E a partir dali ela começou a prestar atenção, daí ela foi para a conscienciologia e aprofundou o que resultou no primeiro livro, A Pedra do Caminho, e nesse livro depois. E muitos artigos, muitos verbetes, muitas coisas que ela fez,
Eu não sei se foram publicados os verbetes dela, mas eu acho que mais artigos foram publicados. Sabe? Então, esse é o começo dessa história do parapsiquismo, ou percepções parasensoriais, né? Na verdade, você ajudou ela a entender, né, o que acontecia com ela e mostrar que, olha, isso é inerente ao ser humano, né? Todos nós temos parapsiquismo, a gente às vezes não sabe explicar porque não tem palavras para isso, porque não tem ambiente para isso, mas ele está aí se manifestando, né? Eu acho que isso que é uma coisa bacana também. E esse despertar trouxe ela a entender e a conhecer coisas mais, assim, digamos assim, que abrisse um pouco a compreensão dela sobre parapsiquismo, né? Mas, ela era de uma família católica, né? Pois então, a dificuldade de encontrar alguém que ouvisse as suas histórias. Então, no consultório, ela abria, sabe, a sua memória, trazia fatos, a gente analisava juntas, ela escrevia, e assim foi que ela foi construindo uma nova visão da vida. Quando ela ficou doente, eu também acompanhei ao médico, levei ao médico, ao cartório, porque ela já fez um testamento, na mesma hora que ela teve o diagnóstico, ela fez o seu documento lá em cartório, né, deixando o testamento para a família, porque ela não teve filhos. Ela casou 2 vezes, não teve filhos, mas ela tinha mais ou menos uns 60 sobrinhos. E eles visitavam ela, participaram da vida dela social também, e tal, mas não da intimidade, dessa intimidade que eu participei. Então, nós conversávamos sobre todos os assuntos, e ela era bastante ousada, bastante além do tempo, à frente do seu tempo. Ela era, assim, uma desbravadora de ideias. Conviveu com jornalistas, né? O marido dela também era escritor, o segundo marido. Então, ela estava sempre em meio a livros, a públicos eruditos, com publicações, poetas, músicos. Os ambientes eram alegres, às vezes ela ficava irritada, daí achava uma desculpa e mandava todo mundo embora. E assim transcorreu esta vida, sempre pesquisando, sempre querendo saber mais sobre todos os assuntos. Então, ela tinha uma cultura muito grande, tanto literal quanto musical. Tocava piano, aprendeu piano, tocava acordeon, falava francês corretamente, escrevia em francês, era francófila, né? Tudo que condiz a França ela gostava, escrevia, tinha livros de todo tipo de assunto. E assim, a nossa Teresa vai sendo desvendada no livro, mas é bastante curioso o livro dela. E a gente vai saber um pouquinho mais, tá, Edelardo? Depois dos nossos comerciais. Pessoal, fique aí que a gente já volta para falar sobre a obra de Maria Teresa Brito de Lacerda. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos hoje com a autora Edelar Proman, falando para a gente sobre A Velhice Vista de Perto e a Mocidade Vista de Longe, né? De Maria Teresa Brito de Lacerda. Edelar, com certeza a Maria Teresa já deve ter tido uma vida na França, para ela ter essa relação toda com a França, né? Você falou que ela conta no livro aqui algumas histórias, né? Tem até algumas piadas. O que você pode contar um pouquinho para a gente aí desse diário? Bom, eu gostaria de contar que quando ela fez as reflexões dela, estava fazendo as reflexões dela em cima do diário, né, que deu origem ao livro, ela teve um episódio bem interessante. Eu fui para a minha aula de francês, chegando lá, e ela estava soltando fogo pelas ventas, muito braba, irritada. Eu disse, o que aconteceu, Teresa? Ela disse, um cretino de um jovem, os jovens de hoje são assim, eles pensam que nós emburrecemos e viramos analfabetos porque estamos com idade. Imagine que ele subiu no elevador comigo e disse assim, senhora, eu vou subir fazer uma entrega nesse prédio e quando a senhora quiser descer, a senhora aperta no T de tatu.
Aí ela ficou tão irritada, disse, ela não imagina quem eu sou, não sabe quem eu sou, que desrespeito, que não sei o que. E eu ri muito, aí eu disse a ela, leve na esportiva, eles são assim mesmo, não é por maldade, ele quis lhe ajudar, ele não sabe que você é uma escritora, que você publicou obras, que você fala francês, que ele não sabe, ele quis ajudá-la, por ser idosa. Pois é, mas penso que a gente vira, emburrece, tá? Eu disse, escreva sobre isso. Ótimo. E ela disse assim, como assim? Eu disse, escreva, você gosta de escrever crônicas e tal, conta isso aí, é uma coisa interessante para você incluir. Ela resolveu fazer a cartilha do T de Tatu. Aí, se puder, eu ler um pedacinho para vocês. Sim, à vontade. Então, eu vou ler esse pedaço que é bem interessante do T de Tatu. Então, ela diz assim, um rapaz ao meu lado educadamente me esclareceu. Tenho de entregar essa correspondência. Quando o elevador chegar, a senhora entra, aperta o T de Tatu e ele vai descer. Com o moral no dedão do pé, humilhadíssima, entrei no elevador. Já no 5º andar, o humor melhorou. Ri de mim mesma e refleti. A minha cartilha era do V de vaquinha, anterior à do Ivo, que viu a uva, e através dela fui alfabetizada em 3 meses, depois de passar pelo vexame de soletrar outras palavras que provocavam risos. E muito me fez chorar quando estudava a lição, rodeada por meus irmãos, malvados e gozadores. E ela fez a cartilha do tatu, então ela diz assim, tem lógica, o tatu faz um buraco na terra de onde pode ser arrastado pelo rabo. É para lá, para o buraco de tatu, que estamos marchando a passo largo. Naquela mesma tarde, tive a oportunidade de pedir informações sobre o problema de telefone e o rapaz me explicou. Se a chave estiver em P de pato, a senhora muda para o T de tatu. Foi o suficiente para eu começar a elaborar a minha cartilha. Cada vez que eu me aborrecia, eu pensava nisso e dizia T de tatu para mim. Então, eu passei a me controlar através do T de Tatu. Ela conta no livro isso. Ela fez uma autorreflexão e viu que o rapaz não tinha realmente maldade nenhuma. Ele queria ajudá-lo. Então, ela começou a interpretar diferente as palavras, as comunicações que vinham através de jovens. Sabe? Ela ficou com uma barreira com eles, né, a princípio. Depois, ela soltou e usava a cartilha do T de Tatu para superar. Que interessante. Fatos pitorescos que ela colocou no livro foi isso. Começa pelo T de Tatu. Tem um capítulo, né, que é T de Tatu. Isso. Nossa, muito interessante, porque, assim, a educação que ela teve é incomparavelmente superior à educação dos jovens de hoje. Não dá, gente. As novas tecnologias e as novas metodologias educacionais, ensino-aprendizagem. Gente, as pessoas escrevem muito errado. Eu fico assim, chocada. Redes sociais, então, WhatsApp, como as pessoas escrevem errado. E o professor não pode nem corrigir. Então, assim, realmente, imagina, se eu, né, que sou de algumas gerações depois dela, né, já percebo isso, imagina para ela, que a educação é muito mais, assim, vamos dizer assim, qualificada, né, e ela, com o nível de erudição que ela tinha, né, ela era uma personalidade, né. Eu queria que você falasse um pouco assim, quem é a Maria Tereza, em termos, assim, de nome, porque muita gente aqui pode nunca ter ouvido falar nela, mas ela tem um nome aí, ela é conhecida, né? Ela é autora de mais de 10 livros. Fala um pouco assim dessa, sabe, vamos dizer assim, como que a gente vai, eu não sei que nome que eu posso dizer, mas sabe assim, quem era a Maria Tereza no sentido personalidade, né? Do currículo dela, sabe, do trabalho dela. Ela é reconhecida, né? Bom, ela é nascida na Lapa, aqui no Paraná, né, no ano de 1927. Então, ela iria fazer, imagine hoje, dia 1º de abril de 2023, ela estaria fazendo 96 anos. E ela, como
nascida na Lapa, ela tinha um carinho todo especial, que sempre ela estava visitando a Lapa, escrevendo poemas sobre a Lapa, escrevendo artigos. Ela fez parte da Associação Literária da Lapa. Ela, inclusive, fez um ato grandioso na Lapa, unindo os adversários do tempo da Revolução, né? Dos pica-paus e maragatos. Ela fez instigou, né? Ajudou a fazer um projeto lá, onde havia um monumento em homenagem a essas pessoas, os heróis da Lapa, onde as duas famílias puderam se confraternizar. Então, acabou a birra, acabou aquela briga entre famílias, aquela coisa, ela ajudou a apaziguar. Então, ela foi uma pacificadora. E ela sempre fazia movimento nesse sentido. Tá? Ela tinha essa lucidez e esse papel como escritora, e como a cultura dela mesmo já trazia essa pacificação íntima, que ela buscava muito para ela. E quando ela tinha oportunidade, ela estendia aos demais. Então, ela era a 11ª filha de um casal de 11 filhos, né, que eram para ser 13, que 3 faleceram. Então, ela nasceu no dia 1º de abril de 1927, a 11ª filha. Então, por isso a mãe tinha aquele cuidado em deixá-la ir para a França sozinha, né? Ela é toda uma cultura familiar, né? Então, e ela, então, sempre falava que nós somos a nossa memória. Então, ela começou a trazer e escrever as memórias dela da Lapa, os fatos corriqueiros da família. Ela tinha a avó Madalena, que tocava piano e era a comandante-chefe da cozinha, que ensinava as cozinheiras, as empregadas da casa, a cozinharem muito bem, preparava. Então, ela também escreveu um livro chamado Histórias da Minha Cozinha, conversando com a minha cozinha. Tem vários, depois a gente pode citar, eu posso pegar a lista aqui e citar vários livros sobre a magia do casarão, que justamente a casa onde ela nasceu hoje em dia é um museu que tem toda a história da família. Então, é uma família tradicionalíssima da Lapa, muito benquista, muito elogiada pela cultura dos seus pertences, né, de tudo aquilo que eles deixaram na casa, que ainda tem lá, mobiliário, utensílios domésticos, a cozinha intacta daquela época. Então, ela contava também muitas histórias com a avó Madalena, que ela amava de paixão. Admirava profundamente o pai e a mãe, tinha aquele respeito, e brigava com os irmãos. Então, os irmãos tiravam sarro dela por ter nascido no dia 1º de abril, tem um capítulo no livro sobre isso. Que ela disse assim, não teve a sorte de nascer em outro dia, foi nascer logo no dia da mentira, e aí era alvo de gozação na escola e na família, por parte dos amigos e os irmãos, né? E ela conta, então, que aos 18 anos ela foi presidente do Centro Paranense de Feminino de Cultura, aqui em Curitiba, que ela já estava aqui estudando francês. Então, ela sempre foi uma iniciadora de coisas novas, de novidades, sempre participou de fundações literárias, de vários movimentos de cultura. Então, o nome dela está no Brasil inteiro, você pode procurar no Google, está lá Maria Teresa Brito de Lacerda, tem toda a história, a biografia dela, cita as obras bibliográficas, os escritos, assim, contos, crônicas, enfim, é fácil acessar. O que mais que você quer saber, Rosemary? Vamos conversando. Agora, ela, quando ela vinha em Foz do Iguaçu, aqui no CAEC, o professor Valder, ele tinha uma atenção muito especial com ela. Especialíssima. Especialíssima. Tem a ver com isso, né? Com essa representatividade que ela tinha nesse meio literário e tudo mais. Então, e ela conta também que um dos sobrinhos casou com uma moça que era da outra família, que eram rivais. Então, esse fato também ajudou a apaziguar a cidade, as famílias, sabe? Foi muito interessante.
Ela contava para o professor Valdo essas características lá que ela vivenciou na infância, na juventude. Ele conhecia muito bem ela. E ela, então, brigava, às vezes, assim, ela já era voluntária, mas ela disse assim, enquanto não permitirem que eu dê aula de calça jeans, eu não vou ser professora. Porque nós queríamos que ela fosse professora, sabe? Mas ela queria dar aula de calça jeans. E ela era teimosa. Então, nesse sentido, ela é assim, a autenticidade dela ia além dos limites, muitas vezes, sabe? Então, ela persistia naquela ideia de que não tinha nada de demais. Ela era um pouco mais moderna do que as pessoas da mesma idade, sabe? Ela gostava da novidade, ela gostava de romper regras, mas sempre foi muito ética. Então, o professor Valdo gostava da sinceridade, da autenticidade que ela se comunicava, que ela contava abertamente os fatos da vida dela. Isso foi uma coisa muito boa com o exemplarismo, né? E você falou que vocês fizeram uma viagem para a França juntas? Não, na França não. Eu viajava com ela, o lugar que ela queria visitar, eu levava de carro. Quando não era possível, nós íamos de avião. Então, eu viajava onde fomos para o Paraguai, ficamos numa fazenda onde meu filho trabalhava lá. Aí fomos para Manaus, conheci que ela tinha um sonho, ela já estava doente nessa época. E ela queria conhecer Manaus, nós fomos até Manaus. Foi muito interessante. Ela também escreveu várias coisas sobre essa viagem lá. Só não cheguei a conhecer, não sei onde que ela dizia, eu já escrevi toda a nossa viagem, mas eu não tive acesso nisso. Senão ela teria incluído até no livro, mas não deu tempo. Ah, tá. Agora, a França, né? Para ela, o que foi a França para ela? A nova casa dela, ou a antiga casa. Ela se sentia totalmente à vontade. Embora ela se surpreendesse com o avanço dos franceses, né? da cultura mais avançadinha dos franceses naquela época, nos anos 40, 50, imagine 51, 52 que ela ficou lá. Ela se assustava um pouco, sabe? Então, ela queria fingir que ela era moderna, mas ela não conseguia, porque ela tinha aquela tradição enraizada nela, né? De moça do interior, né? Que tinha aquela família direitinho, toda estruturada. E lá ela conheceu muito dessas pessoas jovens que eram, assim, enfim, a gente não pode chamar de vândalos, mas eram, assim, desprovidos de qualquer tradição, já estavam libertos, né? Faziam o que queriam. Ela se assustou, por exemplo, um dia que foram fazer um passeio e a moça pôs um biquíni, ela nunca tinha visto ninguém de biquíni naquela época. Então, no livro também ela vai narrando todos os acontecimentos da viagem e as cidades que ela visitou na França. E cada uma cidade que tinha suas características, o comportamento, as comidas, tudo ela relatou no livro. Pormenores. Então, é muita cultura para quem gosta de saber as características de um lugar antes de visitar. Por exemplo, quem nunca foi à França, o livro está cheio de orientações, de endereços, sabe? Lógico que daquela época, mas dá para encontrar ainda, né, hoje, as mesmas orientações que ela dava, que ela vivenciou lá, ela podia passar e você pode ver os mapas hoje em dia, são os mesmos lugares. Então, ela visitou, ela foi para outros países também, foi para a Itália, visitou muitos lugares na Itália, ela narrou todo esse conteúdo imenso de experiência que ela teve, ela está todo narrado no livro. É muito interessante, muita cultura. Inclusive, ela foi mesclando o livro com poemas, com trovas, que ela era também hábil nesse aspecto. E ela coloca cartas também, né? Cartas que ela escrevia para a mãe, narrando para sossegar a mãe, né? A família, para deixar eles tranquilos. Então, todos os dias ela escrevia alguma coisa, daí ela juntava e mandava para a mãe. E a mãe, então, respondia, ela dava o endereço onde ela estava e ficavam se correspondendo e narrando tudo, relatando tudo para a mãe. Muito rico isso. O amor que ela dedicava à família, sabe? Ela preservava. E isso também dava a ela uma estrutura, né, social, para ela manter naquela tradição, naquele comportamento mais adequado, né? Não se misturar nos outros comportamentos que ela via ao redor dela.
Agora, quanto tempo ela ficou lá? Ela morou lá? Ela ficou, só foi, estudou e voltou? Como é que foi? Ela foi várias vezes para a França. Ela foi e voltou, e depois ela foi mais tarde a trabalho, e ela encontrou o segundo marido dela, que também era francês. Ah, é. E eles acabaram vindo, ele acabou vindo com a família para Curitiba e morou até o final dos dias dele aqui com ela. Então, uma história de amor que também tem no meio aí. Tá? Ele voltou para a França ou ele continuou aí? Não, ele morreu aqui. Ele morreu aí. Ele ficou com ela até o final. Ela, então, teve 2 casamentos. Isso. Primeiro, ela casou com um jornalista, depois não deu certo, ela ficou sozinha há muito tempo, aí ela foi para a França, encontrou o Jean, que era o segundo marido, e o primeiro encontro deles disse que ele não olhava para ela, ela contava que ela foi procurá-lo dentro de um órgão público, que foi dado o endereço para ele ajudar nos arquivos para ela. E ele não olhava para ela, não dava bola, ficou irritada, como quem diz, o que essa brasileira quer, falando aqui, né, comigo em francês e tal, e eu vou me tirando do trabalho, né? Então, diz que ele ficou irritado com ela no começo. Mas depois ela foi chegando perto, ela precisava dele, foi conquistando ele devagarinho e tal, e se apaixonaram, viveram um grande amor, e ele veio para o Brasil e ficou com ela até o final da sua vida. Nossa, que lindo! Bom, nós estamos, então, aqui conversando com a autora Edelar Kruman. A gente está falando aqui sobre a Maria Tereza Brito de Lacerda. A gente vai, então, agora, pessoal, chamar aí nossos amigos patrocinadores, mas você fique aí, que a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, falando hoje sobre a velhice vista de perto e a mocidade de longe. É criativo esse título, né? Porque a gente até pensa assim, velhice vista de perto, porque foi o que ela viveu, mas essa mocidade de longe, a hora que ela pega os diários, é interessante, né? O seu relato aí de como foi a maturidade, né? Vendo a ingenuidade, mas dela mesma, né? Então, assim, e eu queria que você falasse um pouquinho assim, olha, ela reuniu esse material, ela chegou a participar, por exemplo, da produção da capa, ficou muito bonita, né? Mostra ela hoje em destaque, só quem está aí acompanhando a gente nas redes sociais que consegue ver a capa, você aí no áudio, fica com a curiosidade, né, da Maria Tereza hoje, digamos hoje, ela como, né, com a idade já mais avançada, em meio aos livros, né, e a Maria Tereza novinha aqui em várias fotos, isso assim dá um tom, né, de remeter ao passado, mas ela no presente, né? Como é que foi essa produção? Como é que foi a participação dela nisso? Ou ela não chegou a participar? Não, ela participou sim, inclusive ela reuniu fotos para o livro, ela escolheu as fotos a dedo, ela tinha muita foto, e ela fez uma pré-história dela, assim, catalogando os momentos que ela vivenciou como no Centro Feminino de Cultura, né, desde a viagem à França, o colégio, colegas, né, e ela foi bibliotecária também, então ela tinha noção de como organizar um livro, ela estava muito preparada para isso. E ela teve 2 revisoras importantíssimas. Uma foi a Bachenstein, a Roberta Bachenstein, que fez a primeira revisão do livro. Então, a Roberta ia na casa dela, sentava com ela com toda a paciência, reunia o material, fazia a revisão, e foi assim durante o ano inteiro. Depois foi a Kátia Aracaki, que foi a impulsionadora realmente dela para que esse livro saísse. Nós temos uma gratidão profunda pela Kátia, pelo trabalho dela, tanto pela Roberta, como com a Kátia e o João. Eles deram, inclusive, para ela um computador para ela escrever, mais agilizado. Pouca gente conhece esse fato, mas reuniram os amigos, fizeram uma vaquinha
compraram um computador e incentivaram ela a escrever, sabe? Então, foi uma coisa muito boa, muito preciosa, uma coisa de fraternidade mesmo, do desprendimento deles. E a Kátia... Desculpa, pode continuar. A Kátia acompanhou todo esse processo dela, sabe? Daí, quando a Roberta terminou de juntar o material todo, eu peguei o cabedal do material e levei para a Foz, daí entreguei para Editares, depois foi para a Epígrafe, e aí está o livro, né? Mas ela teve uma participação ativa, sim, até o final. Quando ela já estava no hospital, eu cheguei e disse a ela, ó, o seu livro está nas minhas mãos já, eu já vou, segunda-feira já vou levar para a Foz. Ela disse, muito obrigada. Puxa, isso pode ter sido o fechamento do ciclo dela, né? Foi. E o mais importante também foi a participação na hora do desligamento dela. Eu fiquei até o final. Eu fui como que chamada, colocada lá no hospital. Eu estava morando na chácara na época, ela já estava no hospital, era final de ano, ela passou o Natal, depois ela foi para o hospital e ia passar o Ano Novo. E eu pensei, puxa, eu preciso fazer uma visita para a Tereza, que eu sei que os sobrinhos vão dar todo o aconchego, toda a companhia que ela precisa, tudo, mas eu vou lá contribuir com alguma coisa também, mesmo ela estando no hospital. E eu fui almoçar na cidade, depois eu fui tomar sorvete, aí eu fiquei parece como se estivesse passando tempo, esperando algum momento certo para ir. Quando eu cheguei lá, a família toda já tinha ido embora, ela estava com uma cuidadora, e aí eu disse para a cuidadora assim, olha, aproveita que eu estou aqui e deita aí nessa cama e durma um pouquinho, porque eu vou fazer uma energização para ela. Falei assim para a guria, porque ela não podia explicar o que era, né? Eu disse, eu vou passar energia para ela, aí você fica quietinha, aproveita para dormir. Aí eu dei água. Lúcida. Lúcida, totalmente lúcida. Aí eu disse a ela, você toma essa água de coco? Ela disse, sim. Aí eu pus um canudinho, ela chupou com aquela ansiedade, aquele gosto, aquela água, sabe? Eu disse, agora fique bem quietinho, eu vou passar energia para você. Ela disse, está bem. E ela estava com aquele aparelhinho para respiração, aquela coisa toda. E ela ficou, relaxou e tal, e eu senti que o campo foi formado. Dentro daquele quarto do hospital, estava diferente, imediatamente. Aí evoquei a equipe de amparadores da Dessoma e fiquei ali quietinha um pouco. Quando eu vi, ela empalideceu. Mas não levou 15 minutos, Rosemary. Ela empalideceu, aí eu fiz mais EV, estado vibracional, né? Que ela narra no livro, inclusive, no final do livro, ela fala sobre o estado vibracional, que foi o que ajudou ela durante vários momentos de dor, de angústia, de solidão, tá? Ela fazia o estado vibracional e sentia paz. Então, eu fiz mais o EV, e aí eu percebi que ela estava muito pálida. Eu peguei um lenço da moça e joguei nela para acordá-la, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu disse, vá chamar a equipe médica, porque parece que a Tereza tá muito quieta. E ela foi, quando eles chegaram, não havia mais o que fazer, ela já estava desligada. Então, ali para mim, foi uma comprovação, uma autocomprovação da assistência extrafísica. Tá? Foi um momento assim que, quando eu escutei lá do corredor a Equipex dizer que terminou, aí me deu um choro de gratidão por ter participado desse momento. Nossa, que experiência bacana! Foi muito gratificante. Então, nós vemos a importância da harmonia nesse momento. Pois é. Que, né, a família foi antes, visitou, foi embora, deixou ela sozinha ali com a cuidadora. Era necessário esse momento. Aí eu cheguei como se eu fosse colocada lá, para ter o privilégio de participar. Você veja uma coisa assim meio paradoxal, né? Sim. Mas ela foi liberta, né, das dores, ela sabia, ela estava lúcida desse processo, ela estava com aceitação do processo meses já atrás. Então foi uma coisa muito bonita que eu vivenciei com ela. Por isso estou envolvida no livro agora, né?
Já fiz algumas palestras sobre o livro. E vamos continuar fazendo aqui em Curitiba. conte um pouquinho sobre isso. Como é que é, assim, quem é que te convida? Quais são essas palestras, assim, a comunidade literária daí? Veja só, nós temos, onde ela conviveu foi nos movimentos literários da Lapa, e aqui em todas as instituições de cultura ela estava ligada. Centro Feminino Paranaense de Cultura, Centro Paranaense Feminino de Cultura, Centro de Letras do Paraná, Academia de Poesia, Academia de Trovas, a Biblioteca Pública. Então, quando foi feita a edição do livro, a Kátia, o Hernando e a Kátia me entregaram alguns exemplares para distribuir para essas entidades sociais e literárias, sabe, culturais. Então, em cada uma delas, eu faço a palestra para apresentar o livro, eu faço a doação do livro e faço a palestra. E sempre é muito divertido, porque eu passo os slides, mostro o livro e leio e falo dessa maneira que nós estamos conversando aqui, sobre alguns fatos pitorescos que eu vivi com ela, apresento o livro, só que as pessoas ficam esperando a edição, né? Uma nova edição. Então, não sei como que vai ser daqui para frente, talvez ele possa ser um dia lá feito um outro processo que as pessoas possam baixar, né, o livro, não sei como é que vai ser. Foi feita uma edição gratuita, né? Gratuito, foram feitos poucos exemplares, então acho que é por isso. Agora, isso foi combinado com a família, então não sei exatamente os detalhes, assim, né? Mas realmente é uma pena assim que ela assim que tenha sido poucos mesmo, né? Sim, mas foi necessário no momento, né? Então está tudo certo e agora a gente vai terminar de distribuir os demais livros aí. Então, em cada uma dessas entidades eu vou fazer a mesma palestra que eu fiz no Centro Paranaense Feminino de Cultura. Nossa, que bacana! Ela deve ter ficado bem contente, né? Eu sinto assim que é uma tarefa, sabe do que também? Mudar a mentalidade das pessoas que às vezes não valorizam seus próprios colegas de grupo, porque eles sabiam que a Teresa tinha escrito vários livros, uma coisa, mas assim, sabe, as pessoas às vezes não sabiam, né, o valor disso. E com a apresentação desse livro dela, eles ficaram assim encantados, porque como que a gente não conhecia a Teresa? A Teresa era tudo isso e a gente não conhecia, sabe? Então mudou a perspectiva, a maneira de olhar, né, de querer saber mais da Teresa também, e também criar esse rapport com ela, através dela, com novas culturas, nova maneira de ver, ela como um exemplarista de enfrentar um momento crucial da vida dela com tanta altivez, com tanta sabedoria, com tanta persistência, né? Então, eu acho assim que ela foi teimosa até esse momento. Ela persistiu, ela deu exemplo de vida, de persistência, de confiança. É um exemplo para todos nós. Lugar. Agora, a próxima palestra vai ser no Centro de Letras e depois nós vamos para lá. Agora você tem noção do seu papel nessa vida? Você foi apoiante, você foi amiga, você foi, digamos assim, companheira, né? Teve uma relação de amizade muito forte, né? Mas você tem assim experiências, você tem indícios assim de qual era a sua relação com ela? Olha, para começo de conversa, nós duas temos essa ligação muito forte com a França. Então, acho que tem alguns resquícios lá de memória de lá, desse tempo. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a tocar uma música francesa, sem nunca ter estudado. Foi a primeira manifestação parapsíquica que eu tive quando eu tinha 15 anos. E a Teresa sabia desses fatos, então ela fez questão de ser minha professora de francês, justamente por essa ligação que a gente tinha com a França. Sabe? Eu fiz uma regressão de memória, fiz uma retrocognição, onde eu me vi em Toulouse, na França, e era uma cidade que ela visitou também, ela visitou várias, na França toda, né? Mas ela tinha uma ligação especial com algumas cidades da França, e coincidia de ser Tours, por exemplo,
como é que chama? Eu não me lembro mais o nome da outra cidade onde ela morou. Versailles, Toulouse, vários lugares onde a gente tem relação íntima com aquele lugar. Eu encontrei, rememorei casas, inclusive, que eu via lá em Toulouse, lá em Le Pré, que é uma instituição agora que era um castelo que eu via nas minhas regressões, e agora é o maior centro de treinamento de campeões olímpicos e de vários esportes, nessa casa chamada Le Crepes, em Toulouse, e tem outra cidade que também tem a mesma casa. Então, nós duas conversávamos sobre isso depois, sabe? E ela me dava orientação, me fazia lembrar coisas também, me ajudou muito nas rememorações. Nós tínhamos uma ligação, assim, eu não sei profundamente, eu não posso provar, porque é autocomprovação, né? Então, mas a gente trocava muito ideias nesse sentido. Devemos ter uma ligação muito forte mesmo. Só desconhecemos ainda. E a vida dela na Conscienciologia? Então, ela era nossa voluntária aqui da Conscienciologia, né, em Curitiba, e sempre estava em todas as reuniões e tinha uma lucidez muito grande, conversava demais com pessoas que chegavam de primeira vez, ela que orientava, né, e emprestava livros, doava livros também, ela comprava para doar os livros. E para ela se encontrou na Conscienciologia, porque ela não tinha religião, não tinha nenhuma filosofia que norteasse. Ela fazia yoga, ela fazia tai chi chuan, ela fazia pilates, mas não uma religião. Então ela já tinha esse senso de universalismo, sem barreiras, né? Então quando veio a ciência para dar uma direção nas ideias que ela tinha já pré-concebidas, ela sentiu uma felicidade, era tudo que ela queria. Ela se achou na Conscienciologia, né? Embora a família não tenha conhecimento de tudo que ela viveu nessa autopesquisa, mas ela tinha a maior paciência de conversar com pessoas e esclarecer, fazia a tarefa do esclarecimento, através da sua própria vivência. Então, nós tivemos, nossa, ela era amada entre nós, o nosso grupo todo, maior respeito, maior carinho, ainda mais que o professor Valdo, né? Falava muito dela, sempre fazia referência a ela como um ícone aqui de Curitiba, então aumentava mais ainda a nossa consideração também, e o nosso respeito. Foi muito gratificante essa nossa convivência, tanto na Conscienciologia como pessoalmente. E profissionalmente ela atuou Ela era bibliotecária da Biblioteca Pública do Paraná, né? E ela, há muitos anos, ela trabalhou lá. Ela fez estudo social, e daí se formou em bibliotecologia, né? Da bibliotecária. Mas dedicou-se a isso, até ela se aposentar. Depois ela fez autodidatismo. Foi estudando outras coisas profundamente, ela não levava nada assim de passagem, ela levava a sério as coisas que ela estudava. Ela tinha uma cultura muito diversificada. É um exemplo de vida, sabe? Uma pessoa que não teve filhos, mas que gerou consciências. Cumpriu o papel. Cumpriu a missão, né? E ela foi professora também, né? Ela era professora de francês, né? De francês. Ali não chegou a ser docente da Conscienciologia, porque ela tinha uma teimosia também, né? Ela era resistente a algumas coisas. E ela queria ser voluntária, estar junto com a gente, viajar, participar dos encontros lá em Foz e tudo, mas ela não chegou a ser docente. Bom, a gente tem ainda alguns minutinhos aí, assim, o que mais você pode trazer assim, para enriquecer aqui nosso programa sobre ela? Olha, a gente poderia ficar falando até amanhecer sobre a Teresa, né? Porque tem muitas coisas assim. Mas eu queria trazer o final do livro dela. Na contracapa tem uma coisa bem interessante assim, e eu até abro minhas palestras com essa frase: contar a vida de trás para frente ou da frente para trás. Foi o que ela fez, né?
ela fez aquela história da vovó de 87 contando para a netinha de 17 a sua vida. Então, a história são as nossas memórias. E ela sempre tinha essa frase do Frankl, né, que nós somos a nossa memória. Ela levou muito a sério isso. E aqui ela diz assim: contar minha vida de trás para frente ou de frente para trás. Não acordamos velhos de um dia para o outro. Os anos vão passando insidiosamente, traiçoeiramente, quando tudo vai bem, estamos bem acompanhados e sem problemas aparentes. Nem nos damos conta de que como o tempo voa. Ela não gostava de perder tempo também. Ela aproveitava cada minuto da sua vida vivendo intensamente onde ela estava. Isso era uma característica também dela, de aproveitar o tempo atual, presente. As convicções pessoais adquiridas durante anos de pesquisa, convivência e estudo direcionam a vida, apresentam ou impõem necessidades de mudanças profundas. O que ela fez a vida dela toda, ela fez profundas reciclagens. Tanto reciclagens íntimas, como familiares, como de amigos, como de costumes. Ela reciclou a vida e tirou bom proveito disso. Se antes as mudanças eram acenadas como complementos para uma vida estável e equilibrada, hoje se impõe como absoluta necessidade para viver os tempos atuais e as circunstâncias do momento. Alguns dizem que o importante é a genética ou a atividade física. O importante é alterar nossa relação com o passado e manter sentimentos positivos. O importante mesmo é ter amigos. Esse final que ela escreveu aqui foi fabuloso, fechou. Porque ela era isso que ela escrevia. Ela era uma mulher autêntica em todos os sentidos. Até mesmo quando ela contradizia as normas, ela era autêntica. Mas depois ela se reabilitava. Puxa vida, então hoje nós conhecemos essa grande personalidade que foi a Maria Tereza Brito de Lacerda, através aí da autora Edelar Krumann. Edelar, a gente agradece imensamente a sua participação conosco, sabe? A gente, assim, curtiu muito, né, saber um pouquinho, né, sobre você e sobre ela. Pessoal, a gente agradece a você também, que esteve aqui conosco. Semana que vem estamos aí de novo. Edelar, mais uma vez. Obrigada mais uma vez a você, obrigada a todos que estão nos escutando, né, participando dessa conversa, e dizer que nós teríamos muito a contar da Tereza, mas cada um tem uma visão dela. Então, se pudéssemos reunir pessoas, acho que as histórias seriam imensas. E quem sabe a gente faz isso para o próximo livro dela, que é A Pedra do Caminho, não é esse? Agradeço muito essa oportunidade, Rosemary, de falar sobre ela. Por ela, por mim e por ela. Obrigada, Edelar. Pessoal, até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosemary Salles, aqui na RCI.